Segundo dia aqui do Congresso da Berhoff, com muita alegria. A gente abre mais um dia aqui do nosso podcast, muitas entrevistas pela frente ainda. Eu continuo aqui com a minha parceira Lilian Pulter, né, Lilian? Temos o dia todo hoje, olha, cheio de novidades, hoje trazendo tudo que o pessoal comentou nas palestras. Vai ser um dia bem produtivo. Tá demais, tem muitos temas interessantes e a gente já começa aqui a nossa conversa com a primeira palestrante desse segundo dia, que é a doutora Amanda Lopes. Bom dia, doutora, bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, muito obrigada. Alegria te receber aqui, falar um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre o tema da palestra, mas para o pessoal te conhecer melhor aí, doutora. Doutora atua aqui em Curitiba e Santa Catarina, já contou um pouquinho para mim, já são muitos anos aí nessa trajetória da Hoff. Isso mesmo, eu atuo dentro da harmonização já tem mais de 10 anos. Eu acho que até vale contar uma curiosidade aqui nesse congresso. Eu nunca quis trabalhar na área da estética, sabia? É mesmo? Nunca. Toda a minha carreira, durante graduação, eu sempre trilhei para uma área cirúrgica. Eu sonhava em fazer uma especialidade chamada cirurgia bucomaxilofacial. E o que aconteceu? A vida nos guia por outros caminhos. Eu brinco, o meu lugar no mundo sempre foi sala de aula. Quando eu fiz o mestrado, cursei implantodontia, né, fiz outras especialidades. E quando eu finalizava os meus casos de implante dos pacientes, eu sentia que faltava a cereja do bolo, que era um preenchimento labial. Tô falando que eram os primórdios da harmonização facial, 2014, a gente mal técnica tinha. Existia um limbo de execução de procedimento e lá fui eu fazer um curso de preenchimento labial. Resistente, porque eu não queria trabalhar com estética, mas faltava essa cereja do bolo. Acabou que de maneira muito rápida o consultório virou. Eu brinco que alguns meses depois eu rasguei meu diploma de implantodontista, eu sou periodontista também, fiz estomatologia e trabalhei exclusivamente com estética porque eu entendi que dava para produzir ciência ali dentro, era o mercado que estava crescendo e os pacientes vinham me procurar para eu produzir aqueles lábios que na época nem bonitos eram, porque a gente não tinha essência de técnica, então a vida foi me guiando, mas no início nunca foi uma escolha. Minha escolha foi sala de aula, aí os temas da sala de aula vieram depois. Aí a harmonização é que te escolheu, então? Olha, eu acho que eu posso dizer que sim. Como a gente teve ali no início, quando as coisas começaram a crescer, a demanda de mercado era outra, né? Então, era mais fácil você se tornar referência, porque as coisas estavam no início. Eu acho que é bem isso. Bacana. Doutora se apaixonou pela área e conta um pouquinho da tua rotina, teu dia a dia, doutora. Hoje, qual que é o carro-chefe ali dos seus atendimentos? Como é que é a sua atuação? Perfeito. Eu não tenho rotina. Essa é a parte ruim, porque eu gostaria de ter rotina. Quando eu escolhi fazer odontologia, eu escolhi essa profissão pelo cenário de eu nunca terei rotina. Só que depois, num dado momento, eu comecei a viajar, tive a oportunidade de dar aula em todos os estados do Brasil. Teve um ano que eu fiz mais de 200 voos. Você fazer 200 voos é uma coisa absurda. Olha. Eu não sabia onde eu ia dormir no dia seguinte. A gente rodava o Brasil todo dando aula. Eu sempre tive uma trajetória mundo corporativo e vida acadêmica. Meu perfil nunca foi professora de graduação. Trabalhei um ano como graduação e não é meu perfil. O perfil do aluno de pós é diferente do aluno de graduação. E isso foi muito bom, foi muito legal, porque eu não tinha rotina. Só que por viajar tanto, eu olhei e falei, eu quero ter rotina, eu não quero mais não saber onde eu vou acordar. Eu quero parar com isso. E foi aonde eu decidi me estabelecer de maneira fixa e abrir mão dessa correria. Então hoje, eu sempre sou convidada para alguns eventos, por exemplo, eu tô amanhecida, se o pessoal estiver nos assistindo, eu tô morrendo de cara de sono, porque eu vim direto de Salvador. Então cheguei de madrugada, cochilei uma horinha, já cheguei aqui cedo para palestrar. Então eu acabo viajando, mas a minha rotina reduziu bastante. Hoje, as minhas principais viagens acabam sendo para Joinville e Santa Catarina, que são polos que a gente tem cursos, tem alunos de especialização, mas cada vez mais, com a chegada do João, que é meu bebezinho, que está na barriga, tô com 6 meses, a ideia é ficar consolidada em Curitiba e viajar para eventos de maior porte, diminuir essa demanda. A gente vai tomando novos rumos a depender da fase da vida, né? E como é que você enxerga? Ontem a gente comentou bastante sobre um movimento que está acontecendo dentro da Hoff, que é tornar os pacientes com aspecto mais natural, com mais suavidade. Como é que você está vendo esse movimento? Você enxerga isso no consultório? Perfeito. O nome desse movimento é
quick beauty, né? Eu tô falando sobre uma beleza silenciosa, onde os pacientes hoje têm começado a fazer tratamentos cada vez mais cedo. Esse é o perfil da geração que tá chegando aí, que tá começando faculdade hoje. A gente brinca que é um perfil de paciente que não frequenta balada, que viu as sequelas do envelhecimento dos seus pais e por conta disso não quer passar por isso que os pais e os avós estão passando quando olham para os rostos. Então, são pessoas que têm um perfil também de não terem filhos. Essa geração tem muito menos filhos do que se tinha antes. Automaticamente eles começam o investimento neles mesmos de maneira muito cedo. Como eles começam esse investimento cedo, eles não querem grandes transformações, eles querem a prevenção. Essa história da naturalidade, da beleza silenciosa. Dentro desse cenário, o que eu entendo como oportunidade de mercado e para onde estamos indo? Eu acredito que o nosso carro-chefe continuará sendo, ainda dentro desse século, a toxina botulínica, que é o procedimento mais versátil da nossa caixa de ferramentas, porque eu consigo tratar, prevenir, e hoje em dia, por exemplo, na minha aula, eu falei sobre o uso dela para tratamento de textura, para tratamento de melasma, para tratamento de rosácea. São esses tratamentos que são silenciosos, acho que dá pra gente chamar. E a gente vê uma evolução muito grande de um arsenal que a gente pode chamar de novo, nesse mercado que também é novo, que é o uso dos exossomos, que é o uso do PDRN, que é o crescente uso do IPRF para atuar com esses pacientes. As pessoas estão entendendo cada vez mais as evidências, os benefícios que isso tem. Então, acho que isso vai agregar essa beleza silenciosa. Não acho que o ácido hialurônico vai morrer. Desaparecer, né? Não, de maneira nenhuma. Mas eu acho que os procedimentos vão ser mais sutis. Vão ser correções, por exemplo, as mais avassaladoras. O paciente que sonha em ter lábio grande, porque faz harmonia, faz desenho no seu rosto, legal, isso vai acontecer. Tratamentos de olheiras, que é normal, até o bebezinho tem olheira, né? Mas acho que as coisas têm mudado no sentido de sairmos daquela versão rostos caricatas. Doutora, vamos abordar agora o tema da sua palestra, né? Um tema muito interessante aqui, que é a da bioestimulação à regeneração, evidências em qualidade de pele. Então conta um pouquinho pra gente por que a doutora trouxe esse tema aqui para a palestra na Berhoff. Perfeito. Eu trouxe esse tema com duas estratégias. Dentro da minha formação, além de mestrado, doutorado, eu fiz um MBA em marketing. Então, hoje eu consigo conciliar muito nas minhas aulas tópicos de ciência, ou seja, a ciência me mostra isso, e o lado do marketing, que é o que todo mundo faz em rede social, quem se destaca, usa de determinada forma. Por que eu trouxe o tema regeneração? Porque o tema regeneração é um termo que está sendo muito usado de maneira marqueteira. Regeneração de pele. Eu contei ali na minha aula, voltando de Salvador, tinha uma moça atrás de mim, conversando com a filha, que viu um sérum, né, uso tópico, que rejuvenescia 20 anos, ela queria comprar. Olha. Então, olha o marketing focando no regeneração. Então, eu trouxe primeiro como um chamariz, porque isso está sendo muito falado, o tema regeneração, então eu joguei na apresentação, mas ao mesmo tempo eu desmistifiquei. Eu falei sobre reparo. O que a gente faz na pele do paciente é reparo. Por que reparo? Porque, por exemplo, eu não sou uma salamandra, que é um animalzinho que eu corto uma perna, a perna cresce de novo. Isso é regeneração, é regenerar do zero, é construir um tecido que foi embora. O que a gente constrói com o que a gente entrega é reparo. Eu devolvo muita qualidade, mas eu sempre vou ter uma cicatriz escondida ali embaixo. Então foi com essas duas estratégias, chamar a atenção do público e ajudar a desmistificar, mostrar alguns, não pontos de vista, mas sim coisas publicadas e algumas evidências nessa linha. É interessante abordar essa questão da regeneração da pele. Até a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores, né, Lilian, sobre, primeiro, a pele tem que estar bem tratada. Às vezes o paciente chega ali com uma pele que não teve cuidados, enfim, uma estrutura que não vai receber bem esse tratamento. Então, seria o primeiro passo de tudo. O primeiro passo de um bom tratamento, na minha visão, pelo menos. Se você não restabelece tudo isso, você fica mais difícil partir para as outras ferramentas que a gente tem dentro da Hoff. Exato. Né? A disciplina, né, de pele nos cursos de especialização que a gente tem e nos que eu sou professora convidada, sempre vem pra mim. Por quê? Porque pele, eu brinco, é o ame ou odeio. Metade dos meus alunos se apaixona e fala, eu vou viver disso aqui, e a outra metade fala, isso aqui não é pra mim não. Eu quero preencher boca, eu quero fazer malar, porque ela é um assunto complexo. Apesar dela ser importante, ela é desafiadora. Tanto é que existe uma especialidade da medicina focada só pra estudar ela, né?
Mas, de fato, ela não é nem a cereja do bolo, ela é a resposta de tudo que a gente executa. É a base essencial para o resultado satisfatório do paciente, né, Lilian? Exato. E base, assim, fazer uma base, mas não abandoná-la, né? Você vai fazendo os outros procedimentos concomitantes, você continua mantendo o tratamento daquela pele. Aí o resultado final é muito melhor. Muito melhor. E o mais interessante de trabalhar com pele é que os profissionais precisam entender como é fantástico a recorrência dos pacientes no consultório. Nossa. É tão fantástico quanto a recorrência de toxina. Porque hoje ele volta para trocar o skincare a cada 3 meses, ou seja, eu tenho ele ali dentro fazendo essa troca. Eu consigo, fazendo manutenções periódicas de acordo com a estação do ano. A nossa pele muda de acordo com essas estações. Ela tá mais seca, tá mais oleosa, eu faço as adaptações. Eu consigo adequar de acordo com o momento de vida. Ele tá muito estressado, a partir daquele momento a pele tá mais ressecada, vamos adequar. Então eu acho que essa recorrência que tratar pele te entrega, nem a toxina botulínica entrega recorrência tão grande. Toxina a cada 4, 6 meses. Pele, a cada 3 meses ele tem que voltar, porque ele tem que renovar a receita do skincare dele. Então, é a chave. Então, os colegas que estão nos assistindo, né? A gente está ao vivo e depois isso vai ficar gravado. Prestem bastante atenção no que a doutora acabou de falar. Sem dúvida. E, doutora, a gente está sempre pedindo aqui aquela dica, aquele conselho, você compartilhando a tua experiência, a tua trajetória, porque quem vai nos assistir aqui, a gente tem alunos, tem profissionais, colegas, enfim. Então, o que a doutora diria para esse pessoal, principalmente para quem está começando, para quem está apaixonado pela Hoff também, o que a doutora diria nessa tua trajetória que veio lá do comecinho e agora está aqui, doutora? Perfeito. Eu diria para que você não pare, porque o mercado, apesar de ter muitos profissionais, ainda não atingiu o platô dele, ele ainda não para de crescer. Boa parte da população ainda não tem acesso aos procedimentos, ela vai passar a ter nos próximos anos, ou seja, a demanda de pacientes vai aumentar muito. E hoje, como nós temos muitos cursos espalhados pelo Brasil, nós temos profissionais que não são formados com um bom preparo. Então o mercado vai começar a fazer uma seleção. Não pare de estudar, essa seria a grande chave. Aperfeiçoe em produção de vídeos, de conteúdos. Amanda, você acha legal dançar no TikTok e produzir alguns conteúdos em rede social? Não, eu não tenho paciência, mas eu faço. Por quê? Porque hoje os pacientes que eu quero atingir estão nesses lugares, então eu preciso me comunicar com eles. Eu preciso desenvolver essa competência por mais que eu não tenha. Eu preciso, por mais que eu fale de maneira tímida, me posicionar e mostrar o meu trabalho. Então invista em se aperfeiçoar e ser visto e aperfeiçoar o seu conhecimento para quando esse paciente chegar, você estar pronto para atender ele. Eu acho que essa seria a minha principal dica. Perfeito. Doutora Amanda Lopes participou aqui com a gente, primeira palestra desse segundo dia do Congresso da BHoff. Que bate-papo bacana, hein? Muito legal. Começamos bem demais. Muito obrigada pela Que sua bom. participação, muito obrigada por trazer os seus conhecimentos e compartilhar com o pessoal do Congresso. Eu que Doutora, agradeço. obrigada. Tô morrendo de inveja da posição de vocês, porque vocês estão entrevistando todo mundo e aprendendo Nossa. com todo mundo. Olha, realmente Verdade, foi é um sorte, eu tô privilégio. adorando. É um Eu tô adorando. E privilégio. tem muita entrevista pela frente, doutora, obrigada e parabéns. Obrigada, foi um prazer. Prazer foi nosso. Muito obrigada.